Sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade na construção de um projeto que iniciamos na semana passada, que é o projeto Cadastro de Clientes. Para a gente poder entender como constrói esse projeto, é necessário que você tenha um pouquinho de conhecimento em listas, dicionários e funções. E aqui no canal tem vídeos explicando sobre cada estrutura dessa. Na semana passada, nós colocamos 3 opções nesse nosso programa, que foi a opção cadastrar clientes, exibir clientes e sair do programa. No episódio de hoje, a gente vai acrescentar mais 2 opções, apagar clientes e alterar clientes. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender como fazer um projeto bastante simples de cadastro de clientes. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, aqui já tem o material da semana passada. A gente vai fazer modificações nesse material. Então, vou abrir ele. E aqui eu tenho um arquivo da semana passada. Lembrando que esse arquivo ele vai estar disponível no meu GitHub. E se você quiser ter acesso a esse arquivo, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E para você também abrir esse arquivo na sua máquina, é necessário que você tenha instalado o Jupyter Notebook. Caso você não tenha instalado o Jupyter Notebook e não sabe como instalar, eu vou deixar um card aqui em cima, onde você vai acessar um vídeo e ele vai te explicar como você instala o Jupyter Notebook na sua máquina. Então, nesse caso aqui, a gente vai abrir esse arquivo. Então, eu vou vir aqui nessa parte de cima da pasta e vou colocar um comando chamado cmd. O que esse comando faz? Ele abre o prompt de comando dentro da pasta. Se você observar aqui, ó, projeto de cadastro de cliente, está dentro da pasta. E aí agora eu vou colocar um segundo comando, que é o Jupyter Notebook. Esse comando, ele abre o Jupyter Notebook dentro dessa pasta. Podemos observar que o Jupyter ele exibe aqui o arquivo da semana passada que está dentro da pasta. Então vamos abrir esse arquivo e aí esse arquivo ele vai ter o código da semana passada e aí eu vou alterar também aqui nesse título e vou botar aqui, ó, episódio 20 e episódio 21. Pronto, são os 2 episódios que vão ter esse projeto. Então aqui eu tenho a função que eu criei na semana passada e o código para cadastrar. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo da primeira parte. Então eu tenho aqui, ó, as opções. Opção 1, cadastrar cliente. Opção 2, exibir cliente. E opção 3, sair do programa. A gente vai acrescentar mais 2 opções, que é apagar clientes e alterar clientes. Nesse caso aqui, o sair do programa eu vou colocar como opção 5. Copiar esse print, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, e vou colocar aqui embaixo, para poder colocar a opção 3 e a opção 4. Na opção 3 eu vou colocar, ó, apagar clientes. E na opção 5, alterar clientes. Alterar clientes. Pronto. Essas opções são as opções que vão ser exibidas para o usuário toda vez que eu colocar o programa para rodar. Então, ele vai dar as opções e vai perguntar o seguinte, ó, digite a opção desejada. E a opção que o usuário digitar, ela vai ser executada. Nesse caso aqui, se digitar a opção 1, ela vai cadastrar os clientes. Se ela digitar a opção 2, ela vai listar os clientes, vai exibir os clientes que foram cadastrados. Aqui na opção 3, como coloquei para sair do programa opção 5, então vou alterar aqui, ó, opção 5. E vou dar o Enter, porque a gente vai colocar mais 2 opções entre o 2 e o 5. Então, eu vou colocar agora a opção 3, que é apagar clientes. Então, eu copio essa partezinha aqui, ó, elif
opção, e coloca aqui, ó, a opção 3. Ou seja, se ele digitar a opção 3, vai cair nessa condicional. Agora, imagine que não tenha nenhum cliente cadastrado. A lista de clientes, que é essa lista aqui, ó, ela vai estar vazia. Então, eu vou colocar aqui uma condicional caso essa lista esteja vazia. Então, vai ser assim, ó, if not, e vou colocar aqui a minha lista. Ctrl C, Ctrl V. 2 pontos. O que essa linha de código está me dizendo? Se não existir nenhum elemento na lista, eu quero que aconteça o quê? Print, seja exibido uma mensagem. Que mensagem é essa? Não há clientes cadastrados. Então, se ele digitar a opção 3 e não tem nenhum cliente cadastrado, ou seja, se não tem nenhum cliente na lista, vai printar o quê? Não há clientes cadastrados. Agora, else, ou seja, o contrário de não tem é tem. Então, else, ou seja, tem cliente cadastrado? Aí eu vou print essa mensagem aqui, ó. Clientes possíveis para apagar. Então, esse else aqui, ele vai exibir essa mensagem e aí vai listar os clientes que podem ser apagados. E para a gente poder listar esses clientes, a gente vai utilizar o laço for. O laço for junto com o método enumerate. Então, vai acontecer da seguinte forma. Ó. For e vírgula cliente. Aqui são duas variáveis que eu estou colocando aqui. Poderia ser qualquer nome, mas eu estou colocando variável i e variável cliente. In enumerate, abre e fecha parênteses. Esse método ele vai pegar tanto o elemento quanto o índice do elemento de uma determinada lista. Então, vem aqui, ó, pega essa lista, Ctrl C, coloco aqui como parâmetro. Então, esse enumerate vai pegar o elemento da lista junto com o seu índice. O elemento da lista ele coloca aqui em clientes. E o índice desse elemento ele coloca no i. E aí, feito isso, eu vou printar print e vou colocar aqui, ó, o índice e o cliente. Então, esse trecho de código, ele faz o quê? Só para a gente poder entender, deixa eu colocar aqui como comentário, eu vou criar aqui uma lista. Vou botar aqui, ó, A, B, C. Então, esse for, para cada interação do for, ele lê um item da lista. No primeiro laço, ele vai ler o A, no segundo, o B, no terceiro, o C. Esse enumerate, ele faz o quê? Ele pega o elemento junto com o seu índice. Nesse caso aqui, o índice é 0, índice 1, índice 2. Então, ele pega o elemento com índice e joga para cá, para esse lado aqui. Sendo que o índice, ele coloca no i. E o elemento, ele coloca no cliente. Então, nesse caso aqui, vai ficar índice 0 e o cliente A. O próximo loop, índice 1 e cliente B. O próximo loop, índice 2, cliente C. Ele faz isso. Só que nesse caso, ele está fazendo com a lista clientes, que são os clientes que estão cadastrados e que estão salvos nesta lista. Então, feito isso, ele vai exibir os clientes que estão cadastrados. Após isso, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou fazer a pergunta para ele me dizer qual cliente ele quer excluir.
só que ele vai me informar através do índice. Então, eu tenho lá o cliente 1 com o índice 0, cliente 2 com o índice 1. Então, eu quero, por exemplo, excluir o cliente do índice 0. Então, ele vai me dizer o índice do cliente. Ó, exclua o índice 0. Aí eu vou excluir o cliente que se referencia ao índice 0. Então, aqui eu vou colocar a pergunta. Ó. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável chamada IND, que é o índice. Ela vai receber quem? Vai receber o input, abre e fecha parênteses, e como parâmetro eu vou colocar a mensagem perguntando qual cliente você quer apagar. Digite o número. Pronto, aí ele vai ver lá os clientes com seus índices e vai digitar o índice daquele cliente que ele quer excluir. Só que o índice é um número, então a gente vai colocar aqui, ó, isso tudo como parâmetro do método int. Então, eu coloco o int aqui, abro parênteses e fecho parênteses aqui. Ó. Esse número que ele digitar vai ser convertido para inteiro e vai ser salvo aqui dentro dessa função. E agora eu faço uma condicional. If, se, aí vou colocar essa condição aqui, ó. 0 menor ou igual a int menor ou igual a len. Vem aqui, abre e fecha parênteses, pega a lista e coloco aqui, 2 pontos. O que essa função, ou melhor, o que essa linha de código ela está me dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, se o índice que o usuário digitou, se foi maior ou igual a 0 e menor ou igual a quantidade de clientes que estão na lista, aí ele vai entrar nessa condição aqui. Por que eu coloquei isso? Porque vamos supor que eu tenha 3 clientes. Então aqui, ó, len, esse método len, ele determina quantos elementos tem na lista. Então vai dizer aqui que tem 3 elementos. Vamos supor que ele digite 4. Aí esse 4 que ele digitou, ele vai ficar aqui, ó. 4 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Mas é menor que 3? Não, é falso. Então, ele não vai entrar nessa condicional aqui. Agora, se ele colocar 2, 2 é maior que 0? Verdadeiro. É menor que 3? Também verdadeiro. Então, ele vai entrar nessa condicional aqui. Qualquer número que ele digitar, ele vai fazer essa condicional. Se tiver dentro dessa faixa, é verdadeiro. Se não, é falso. Entrando nessa faixa, vou botar aqui, ó, del, e como parâmetro, eu coloco a minha lista e o índice que eu quero apagar. Então, eu coloco aqui, ó, ind. Ou seja, eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, supondo que eu tenha 3 clientes, eu quero apagar o primeiro cliente, que é o índice 0. Então, eu coloco aqui, ó, 0. Aí, esse 0 vem para o ind. Vindo para o ind, vem para cá também. 0. 0 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. É menor que o tamanho da lista? É verdadeiro. Supondo que a lista tem 3 valores, verdadeiro. Então, ele vem para cá, ó. Del apaga da lista o elemento de índice 0. E aí a gente coloca uma mensagem assim, ó. Print cliente apagado com sucesso. Caso ele digite qualquer outro número que não atenda a essa condição, vai entrar aqui no else, ó. Else, vou botar aqui um print e colocar essa mensagem aqui, ó. Opção inválida. Ou seja, se eu tenho 3 clientes só cadastrados, e aí ele pede para excluir o cliente 5. Não tem cliente 5. Aí vai cair aqui, ó. Opção inválida. Agora vamos para a opção 4. A opção 4, ela é basicamente muito parecida com essa opção 3. Então, para facilitar a nossa vida, eu já vou copiar essa opção 3, vou dar Enter aqui, e vou salvá-la aqui, ó, aqui embaixo. Ó.
opção 3, vou botar aqui, opção 4. A opção 4, a gente vai fazer algumas modificações, algumas pequenas modificações nessa opção 3. Então, por isso que eu copiei e colei ela aqui embaixo. Então, ó, já substituí aqui o 3 por 4. Aqui, ó, não há cliente cadastrado, eu vou manter o mesmo. Aqui agora, ó, quando aperta a opção 4, se não tiver nenhum cliente, vai aparecer aqui, ó, não há cliente cadastrado. Se não, é else. Aí vem aqui, ó, clientes possíveis para, aqui eu vou botar, ó, alterar. Agora é alterar, ó, opção 4, alterar. Então agora é alterar. Aí vai fazer a mesma coisa. Vai fazer o for, vai percorrer a lista e vai exibir tanto o índice quanto o cliente para o usuário. A pergunta é, qual cliente você quer? Agora aqui, ó, é alterar. Tá vendo que é a mesma estrutura? Eu só estou fazendo pequenas modificações. Agora, ó, qual cliente você quer alterar? Digite o número. Aí ele vai digitar o número. Aqui é a mesma coisa, tá? O que a gente vai alterar? A gente vai alterar esse trecho aqui, ó. Deixa eu só... Esse trecho aqui, ó. A gente não vai mais apagar. Isso aqui a gente vai tirar daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa função novamente para o cliente poder colocar o nome, a idade e o e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, chamar, underline, cadastro. Vai receber quem? Essa função aqui. Ele vai chamar essa função para a pessoa digitar novamente o nome, a idade e o e-mail. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí vai chamar aqui. Depois que ele chamar aqui, aquele registro que foi salvo aqui no chamar cadastro, eu quero que substitua aquele índice que ele selecionou aqui, ó. Digite o número. Então, por exemplo, eu tenho lá o índice 0, cliente 1. Índice 1, cliente 2. Se eu apertar o número 0, significa que eu quero alterar o cliente do índice 0. Aí eu chamo o cadastro de cliente, aí eu olho lá o nome, idade e o e-mail. Se o nome é o mesmo, eu mantenho o nome, digito o mesmo nome. Se eu quero alterar a idade, eu vou lá, mudo a idade. E o e-mail, se for o mesmo, eu mantenho o e-mail e salvo. Esse cadastro ele vai subscrever o índice 0. É primeiro o cliente que estava no 0 sai e entra esse cliente já com algumas informações alteradas. É assim que vai acontecer. Então, eu pego, ó, a lista clientes, abro e fecho colchetes, vou lá no índice que ele digitou, coloco aqui o índice que ele digitou e eu atribuo o novo cadastro. Ou seja, esse novo cadastro ele vai justamente lá naquele índice que ele digitou. E aí eu coloco um print informando aqui, ó, cliente alterado com sucesso. E aí agora nós finalizamos o nosso projeto e vamos botar para rodar. Deixa eu interromper aqui o kernel, restartar o kernel. Então vamos rodar cada célula. Então clico nessa célula, Shift Enter, Shift Enter. Então aqui está a mensagem que está sendo exibida para o usuário. 1, cadastrar clientes. 2, exibir clientes. 3, apagar. 4, alterar clientes. 5, sair do programa. Vamos primeiro cadastrar, porque não tem nenhum cliente cadastrado ainda. Então, vamos cadastrar clientes. 1. Então, eu vou cadastrar o cliente digite o nome a idade 1 e o e-mail arroba. Cadastrei, ó, cliente foi adicionado com sucesso. Vou cadastrar mais um cliente. 1, digite o nome BBBB 2 B arroba. Cliente foi adicionado com sucesso. Vamos digitar o 2 para exibir cliente. 2. Tem 2 clientes, o AAA e o BBB. Agora eu quero apagar o cliente A. Então a gente vem aqui, ó, 3, que é apagar. Ali lista os clientes possíveis para serem apagados, ó. Então tem o 0 e o 1. Eu quero apagar o 0. Então eu venho aqui, eu coloco o 0. Qual cliente você quer apagar? Digite o número 0, dou Enter
Ó, cliente apagado com sucesso. Agora, para a gente poder ver se realmente apagou, vamos exibir clientes, que é o 2. 2. O AAA, o cliente AAA foi apagado. Ó. Tinha aqui, ó, cliente A e B. Agora eu só tenho cliente B. Agora eu quero alterar o BBB e colocar AAA. Mas eu quero manter a idade 2 e o e-mail B arroba. Eu só quero mudar o nome do BBB para AAA. Alterar cliente. Então vem aqui, ó, 4. Aí ele lista o cliente que eu quero alterar. Nesse caso eu só tenho um cliente, então é o 0. Então vem aqui, ó, coloco 0. Quando eu coloco o número aqui, ele chama aquela função lá em cima para fazer o cadastro. Então aqui digite o nome, eu vou digitar o nome, ó. A, do Enter, a idade é 2, eu quero manter o 2, só quero mudar o nome, mas a idade e o e-mail eu quero manter, então eu mantenho 2, tá aqui, ó, 2, e o e-mail, b arroba, Enter, cliente alterado com sucesso. Agora vamos exibir se houve a troca mesmo do B para o A. 2. Olha lá, ó. Agora eu tenho o A, idade 2, e-mail B arroba. Então, ou seja, foi alterado o nome. Agora eu quero sair, se um não sair, pronto, o programa foi encerrado. Então a gente viu aqui que o nosso programa ele está funcionando. Ele consegue fazer o cadastro do cliente, fazer a exibição do cliente, apagar cliente, alterar cliente e sair do programa. Então é um programa bastante simples. Caso você não tenha entendido nada aqui nesse código, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo os comentários e vou estar te respondendo. Lembrando que esse material eu vou deixar lá no meu GitHub e para você ter acesso é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E se você estiver gostando desse conteúdo, mas não só desse conteúdo, mas dos conteúdos que eu estou postando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Toda vez que eu postar novos vídeos, você vai e recebe as notificações. Dê o seu like também, isso é muito importante, e compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que estão aprendendo a programar. Se você fizer isso, você me ajuda a estar produzindo novos vídeos. Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.